Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 6 de março. Eu continuo meditando em Apocalipse capítulo 7, verso 10, mas como estamos nos aproximando deste dia no qual comemoramos a morte de Jesus, ou seja, sexta-feira, amanhã, dia 7, nós comemoramos então o dia em que Deus se ofereceu em Cristo, Deus derramou seu sangue, como nos diz Atos 20, 28, Deus derramou seu sangue, o sangue do seu Filho, para a redenção do mundo inteiro. A palavra redenção fala de uma liberação que depende de um preço que precisa ser pago. Em Efésios e também em Colossenses, a gente vê que essa redenção não é só a redenção das pessoas, mas a redenção de todo o universo. Apocalipse capítulo 7, verso 10, e clamavam em alta voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, a salvação pertence ao Cordeiro. Então, porque estamos perto da Páscoa, que na verdade é uma festa judia, e durante esta festa Jesus foi oferecido em sacrifício pelos nossos pecados. Mas não podemos esquecer que o Jesus é bem maior do que a festa. Jesus é bem maior do que qualquer outra tradição, porque Jesus é eterno e o seu evangelho também é eterno. Apocalipse capítulo 14, verso 6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra, a toda nação, a toda tribo, a toda língua e a todo povo. O evangelho de Cristo Jesus é descrito neste único texto aqui no Novo Testamento como sendo uma mensagem eterna. Não deveríamos nos surpreender, porque Cristo é eterno e ele tem uma mensagem eterna. Isso quer dizer que tudo que você já pôde ver, por exemplo, da lei, é apenas a sombra desta realidade eterna. E não sou eu quem digo. 3 textos vão afirmar isto aqui no Novo Testamento. Colossenses capítulo 2, 17, Hebreus 10, 1 e também Hebreus 8, 5. Primeiro, Colossenses 2, 17. Estas coisas são sombras do que haverá de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. E eu fui lá na internet para ver em 3 línguas, porque as minhas meditações são em 3 línguas, para ver o que é a sombra. A claridade atenuada pela interposição de um corpo entre ela e a fonte de luz. A sombra, o corpo, a luz. A sombra, aqui no Novo Testamento, eu vou ler para você o texto que precede o texto que eu acabei de ler, em Colossenses 2,17. Colossenses 2,16 diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Então, ele está falando aqui de qualquer festa, mas inclusive das festas judias. Ele está dizendo que as festas judias eram a sombra, mas a realidade é Cristo Jesus. Porque a sombra vem depois da realidade. A luz projeta a sombra de algo. Deus usa esta realidade, usa a religião judia para, na verdade, falar da realidade. É o que o texto de Hebreus capítulo 8, 5 vai continuar dizendo. Eles servem um santuário que é a cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Olha só, aqui a sombra de um modelo. Deus tem um modelo, ele mostra o modelo para Moisés e a Bíblia chama esse modelo de sombra. A realidade vem antes da sombra. Você pode observar. A luz está atrás de você, ela projeta o seu corpo e as pessoas vão ver a sua sombra. A luz, você, a sombra. A luz de Deus projeta a realidade de Cristo no tabernáculo, que na verdade é a sombra. Quando Cristo se manifesta e quando ele faz o sacrifício superior, porque ele é tanto o cordeiro o cordeiro do sacrifício, quanto o sumo sacerdote, nos diz o livro de Hebreus. O grande problema aqui é que os irmãos de origem hebraica estavam voltando à sombra. Olha que perda de tempo. Não volte para a sombra. Continue com a realidade. A realidade é Cristo. Se você tem Cristo, você não precisa da sombra. Hebreus capítulo 10, verso 1, a lei traz apenas uma sombra, olha de novo, dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade.
Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Não pode, a sombra não tem como mudar. Você não precisa da sombra. A sombra era didática, ela nos ajudava a entender, ela era profética. Mas quando a realidade se manifesta, porque Cristo é eterno, a sombra não tem significado nenhum. É o que Hebreus está dizendo a esses irmãos. Em João 1,17 está escrito: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo traz a verdade. Verdade aqui é sinônimo de realidade. E Jesus diz: eu sou a verdade. Para que continuar cultuando uma sombra quando você tem a realidade? E Hebreus 5, 13, 8 diz: Cristo Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, adore a Cristo, sirva a Cristo, não sirva uma religião. A religião é a sombra. Cristo é a realidade. E o evangelho de Cristo Jesus é eterno. Que Deus te abençoe.